Hoje a gente tá no nosso penúltimo dia de live e vou falar pra vocês sobre o choro, Clarinha? Sobre o choro da criança. Tá dando pra me ouvir? Claro. Bom, eu não vou falar de qualquer choro, vou falar desse choro contínuo da criança que tem o hábito de se comunicar por meio do choro, né? Chora pra tudo. Então, eu sei que esse assunto mexe muito com a gente, deixa a gente desconcertado, né? É muito difícil lidar com uma criança muito chorosa, principalmente se a gente tem idealizações em relação ao nosso maternar, né? E como que vai ser a educação dessa criança, né? Então, de repente, a gente tem a educação positiva, a educação consciente, como uma idealização de que a criança vai ser boazinha, não vai chorar, vai ficar quietinha, não vai fazer birra. E isso não é o que a educação consciente, a educação positiva pensa, mas é uma expectativa irreal, porque o choro, a birra, os maus comportamentos da criança fazem parte do seu amadurecimento, né? De como ela aprende a vida. E a educação consciente olha mais para como a gente lida com essas questões do crescer da criança, tá bom? Então, calma, eu vou dar algumas reflexões que podem ajudar aqui na hora de lidar com essa questão desafiadora na sua casa, que é o choro do seu filho, tá? Então, a primeira coisa a se pensar é que choro é a expressão de um sentir. Então, nosso papel em casa não é eliminar o choro, não é calar esse choro, mas é entender o que tem por trás desse choro. Por que essa criança está tão chorosa? Nosso papel é acolher esse choro. Nós adultos, a gente tem a ideia de que o choro é um problema e que a gente precisa regular, a gente precisa resolver esse problema e ajudar essa criança a parar de chorar a qualquer custo, né? Então, às vezes a gente usa alguns recursos assim, como por exemplo distração, ou então diz pra criança, né, que bobagem, já vai passar, já passou, aqui, olha o seu brinquedinho, olha o gatinho, pronto, acabou. Só que isso, eu sei que é na melhor das intenções, eu muitas vezes no desespero eu também uso esse tipo de recurso, mas isso pode diminuir muito a experiência da criança. E eu vou seguir aqui uma linha de raciocínio, você vai entender o motivo que eu tô falando isso. E talvez a gente faça isso porque seja insuportável pra gente lidar com esse choro. E eu recebo muitas pessoas que falam isso, né? Elas falam, eu não consigo, eu não suporto ver o meu filho chorando, né? Assim, ou então, como que eu faço pra fazer o menino parar de chorar, né? Eu não vou te dizer aqui como você faz pra parar de chorar, mas eu vou te trazer uma reflexão que talvez você entenda por que você quer fazer o menino parar de chorar. A gente foi ensinado assim, a gente aprendeu assim, a gente foi ensinado a calar os nossos sentimentos diante de uma situação que nos frustra, ou que nos deixa triste, ou que nos deixa com raiva. A gente sempre escutou, né? Engole o choro, isso é uma bobagem, vou te dar um real motivo para você parar de chorar. Menina, não fica assim não, já vai passar. Às vezes você tá numa situação super complicada, né? E você tá precisando só expressar ali seus sentimentos, sua emoção. E aí tem alguém falando, não, tudo bem, para, tá tudo bem, pode parar de chorar agora. Gente, a gente cresceu com um choro entalado aqui, reprimindo esse choro, né? Aí vem a criança chorar, o que aconteceu com o João hoje, porque ele queria o chinelinho laranja e o chinelinho laranja estava na casa da vovó e ele tinha que usar o azul. Gente, esse menino começou a chorar e o que vem em mente, né? Meu filho, eu não sei nem como é que eu vou pagar os boletos desse mês e você tá aí chorando por causa do chinelinho azul. Vou te dar um real motivo para você chorar, sabe? O meu motivo é um motivo real para chorar, mas o do outro nunca é um motivo real para chorar, né? Então, se você foi um adulto que teve esse choro reprimido, que não teve um espaço de acolhimento para chorar, se expressar,
Talvez você se sinta desconfortável diante do choro da sua filha, ou da expressão de fortes sentimentos do seu filho. Talvez você se sinta desconfortável diante de uma birra do seu filho. Talvez você tenha pavor de birra, né? Ou talvez você tenha essa dificuldade em demonstrar empatia em relação ao choro do seu filho. Você quer fazer o que fizeram com você, que é simplesmente calar esse choro, eliminar esse choro e tá tudo ótimo. Aqui o passarinho, aqui o seu bichinho, pronto, acabou, parou de chorar, né? Como se fosse um problema só o choro em si. E deixar de investigar o que tem por trás desse choro. Se a criança tá chorando é porque ela tem um sentir por trás disso. O que significa isso? A gente nunca deve deixar de entender o porquê o que tem por trás disso, né? E eu não tô falando aqui de culpar os nossos pais que disseram essas frases pra gente, né? Os nossos avós falando, nossa, para de chorar. Não tô falando disso, não tô falando de culpar os nossos pais que silenciaram o nosso sentir, né? Eu tô falando de nos responsabilizar diante de uma nova reflexão que eu tô colocando aqui em jogo, né? Porque os nossos pais tiveram também, com certeza, o sentir deles muito mais reprimido do que o nosso, e os nossos avós ainda mais, né? Então, eles sofreram mais do que a gente em relação a isso. Eles fizeram o que eles conseguiram em relação a isso. É o que a gente está tentando fazer também na nossa geração, né? A gente está tentando fazer de um jeito melhor, né? A nossa ideia de humanidade não é evoluir. Com certeza os nossos filhos vão sofrer consequências também dessa forma como a gente está fazendo, e eles vão fazer melhor com os filhos dele, tomara, né? Então a ideia é evoluir, não culpar o que ficou para trás, mas pegar isso que ficou, falar, poxa, isso aqui foi legal, isso aqui foi legal, isso aqui não foi legal, vamos fazer diferente agora, né? Então eu acho que passa muito mais sobre autorresponsabilidade do que sobre culpa e responsabilizar o outro por algo que a gente é agora, tá? Então, isso tudo pode ter a ver, né? Essa nossa dificuldade em lidar com o choro dos nossos filhos pode ter a ver com esse nosso choro preso. Essa nossa dificuldade de lidar com os nossos sentimentos que estão entalados, sabe-se lá quanto tempo, estão engasgados aqui, né? A gente engoliu esse choro e ele tá parado aí em algum lugar, né? Então é interessante que nós façamos esse exercício de ver o quanto isso afetou o nosso olhar para as nossas emoções, para os nossos sentimentos, né? Então, se você não fizer esse exercício, se você não entende que o seu choro reprimido tem um efeito também em como você acolhe o choro do seu filho, se você tem as suas questões entaladas até hoje, como você vai conseguir acolher o choro do seu filho? Tá? Então, é muito importante, sim, que a gente permita liberar esse choro entalado desde a infância, tá? E permita reconhecer que existe sentimento, permita reconhecer que nós não aprendemos a lidar com as nossas emoções, às vezes a gente não aprendeu nem a reconhecer essas nossas próprias emoções, que a gente está com tudo entalado aqui sim, e que a partir de agora eu quero fazer diferente. Eu vou olhar para mim, para a criança que eu fui, ver o que eu posso ressignificar e para então conseguir lidar com aquela bomba de sentimentos que são os nossos filhos, né? Porque se a gente continuar nesse ciclo de repetição, a gente vai querer fazer o que foi feito com a gente, né? Cala a boca e segue. Cala a boca e segue. A gente não vai permitir que essas crianças consigam se expressar. E outra coisa interessante que eu acho importante colocar nessa live é que o choro é um regulador emocional. Quando a gente chora, é catártico, a gente consegue, às vezes a gente tá pilhado, brigando com o marido, brigando com o filho, na casa bagunçada, e chora.
nos ajuda a regular. Então, se você não foi uma criança que pôde chorar, busque isso agora. Não chorar em si, sabe? Mas olhar para esse sentimento que também é ruim. E os sentimentos são inerentes à experiência humana, sejam eles positivos ou negativos, eles são da experiência humana. A gente tem que olhar não só para os sentimentos bons, good vibes, tô numa boa aqui, com a minha felicidade, mas também para as coisas que não nos fazem bem, para a gente conseguir elaborar isso e crescer, evoluir como ser, né? Então, entender por que te dói tanto esse processo tão natural e importante para a criança, tá? Porque isso pode estar ligado com as suas questões. A partir daí, depois que você cuidou das suas questões enquanto humana, né, que tem as suas emoções, que precisam ser expressadas, aí sim a gente agora parte pro início da live, que é o choro do meu filho, tá? Bom, o choro da criança, quando nós nascemos, quando o bebê nasce, né, ele é simplesmente choro. Eu e o Pedro, a gente tomou muito susto, porque a gente se preparou muito para a gravidez, a gente sabia tudo sobre a gravidez, sobre o parto natural, sobre tudo. E quando a gente encontrou com o João, né, esse serzinho que manifesta as suas necessidades apenas pelo choro, isso trouxe um desespero muito grande. Então eu entendo o que vocês estão falando também, que é aí que eu fui olhar para a minha criança interior, né? E aí, essa criança não sabe se comunicar. E esse choro é uma expressão de um sentir ou de uma necessidade, né? Até nós, adultos, a gente expressa o nosso sentir também pelo choro. Até meu cachorro expressa o sentir dele pelo choro, né? Nosso papel é acolher esse choro, né? E essa criança vai aprendendo aos poucos a se comunicar. Ela não consegue falar com clareza o que ela precisa, mesmo quando ela sabe falar. É por isso que crianças de 3, 4 anos também podem ter episódios de choro, mesmo sabendo já falar, tá? Ela tá aprendendo ali a reconhecer o outro, reconhecer os próprios limites do próprio corpo, né? Aprendendo ainda sobre as emoções, né? Por isso que o choro ou uma forte explosão de sentimentos do nosso filho é uma oportunidade de alfabetização emocional. Porque por meio desses episódios, a gente tem a oportunidade de apresentar as emoções para os nossos filhos. Tá? Então, choro, eu vou falar como daqui a pouco. Choro é comunicação, as crianças não têm a habilidade de comunicação com clareza, assim como os adultos têm, assim mesmo os adultos que não foram educados emocionalmente, né, às vezes também não conseguem reconhecer o próprio incômodo, o próprio sentimento, né, o que provocou aquilo, por exemplo, nunca fizeram esse exercício, né, então dificilmente a criança vai nos dizer assim, ai mamãe, eu me senti abandonado porque quando eu acordei você não estava no quarto, por isso eu tô me sentindo mal, me acolhe aqui um pouquinho. Ou então, papai, eu tô muito bravo porque você demorou muito para me buscar na escola. Ou então, mamãe, eu tô com muitos ciúmes do meu priminho, me ajuda a lidar com isso. Dificilmente ele vai usar essas frases. Ele vai se expressar por meio de episódios de choro, que pode ser pode ser vários episódios de choro. Tá? Então, eu queria até contar aqui um caso para vocês, que foi, a gente fez uma viagem e durante a soneca do João, o João tem quase 3 anos, tá? Durante a soneca do João, da tarde, a gente ligou de vídeo para um celular para o outro, eu e o pai dele, a gente colocou um celular olhando para ele no quarto e o outro a gente foi para a praia. Quando ele acordou, a gente demorou uns minutinhos para chegar até o quarto. Ele estava de boa, tranquilo. Mas aí, durante a tarde toda e até chegar à noite, o João teve muitos episódios de choro. Chorou por qualquer coisa, chorou porque a menininha não aceitou a florzinha dele, chorou porque ele não estava conseguindo calçar o chinelinho que estava com areia, chorou por várias coisas. E aí, no final do dia, na hora de fazer dormir, ele estava chorando. Eu falei, filho,
a mamãe tá com muita dificuldade de entender o porquê desse choro. Eu queria que você me ajudasse. Eu não tô conseguindo entender o porquê que você tá chorando. E você sabia que quando você tá se sentindo mal, quando você não tá se sentindo bem, quando você tá com um incômodo no seu coraçãozinho, você pode conversar com a mamãe? Você pode dizer o que você tá sentindo pra mim? Tô aqui do seu lado pra te ouvir. E aí ele me disse, gente, eu fiquei muito surpresa, ele me disse, mamãe, por que você me deixou sozinho? Aí eu falei, que filho, eu não te deixei sozinho hora nenhuma. Ele falou, eu acordei e não tinha ninguém aqui no quarto. E aí eu fui entender porque, tadinho, foi muito frustrante para ele ter acordado, não tinha ninguém no quarto, ele se sentiu abandonado. E aí ele manifestou isso durante o resto do dia e poderia ter me dito alguma coisa, né? E aí eu fiquei refletindo sobre essa questão da frustração, né, gente? As crianças se frustram o tempo inteiro, nós nos frustramos o tempo inteiro, às vezes pra gente isso significa o famoso engole o sapo, né? Você se frustra aqui, pra não render eu vou ficar calada, mas só que aí você já se comporta de uma forma agressiva com o outro, você já dá uma patada, e aí o outro vai falar, que é isso? Não tô entendendo nada, aí você fala, não, é porque aquela hora você fez isso e eu não gostei, né? Então, a criança também é assim, só que ela vai chorar. Ela vai chorar para manifestar essa frustração. Às vezes a gente não só não chora, mas como dá patada, como grita, como briga, ao invés de, se tivéssemos sido educados emocionalmente, chegar para o outro e falar, não estou gostando disso que você está fazendo, ou eu não gostei disso que você está fazendo, porque às vezes é só um mal entendido. Ou às vezes foi uma coisa que você não gostou mesmo, que o outro pode resolver, pode melhorar, pode argumentar, né? E isso a gente não tolera nas crianças, mas é tolerável nos adultos, né? Uma reação dessa, como uma patada, por exemplo, né? Então, eu vejo também em relação a essa questão da frustração, algumas pessoas dizendo assim, mas meu filho vai ficar frustrado, toda hora que ele ficar frustrado, ele vai chorar, e se eu acolher, ele vai ficar mimado. Ou ele vai ficar dependente do meu amor. Querida, se o seu filho, ele precisa se machucar para ter uma dor, para ele chorar, para então você acolhê-lo, eu acho que você precisa ressignificar a sua relação com ele. Porque se essa criança tem um potinho de amor cheio, o suficiente, de afeto cheio o suficiente, ela não vai precisar criar uma situação que vai ser dolorida para ela, na qual ela vai inclusive chorar, para ter a sua atenção, para ter o seu afeto, né? Então, é importante também a gente diferenciar esse acolhimento de mimar. Isso não é mimar, né? Você acolher o seu filho não significa que você está mimando o seu filho. Se ele precisa fazer uma explosão de sentimentos para esse olhar virar para ele, para você dar atenção para ele, para você dar amor para ele, significa que tá faltando afeto na hora certa. O meu filho, seguro de si, ele sabe que a hora que ele quiser, ele tem o meu amor, mesmo quando eu não tô presente, né? Ele poderia estar lá com a vovó, ele me liga aqui, a mamãe vai estar disponível para ele. E às vezes eu tô ocupada, né? Tô trabalhando, tô aqui na live. Olha, filho, daqui a pouco, a hora que eu terminar esse almoço aqui, que eu tô no fogão, é perigoso, fogo, a mamãe vai brincar com você, eu vou te dar atenção. A criança que tem esse potinho de amor cheio, ela vai ficar tranquila, beleza, daqui a pouco a mamãe vem, né? Agora, aquela criança que não sabe quando vai receber o amor, às vezes vai receber o amor só na hora que ela tá sentindo uma dor, que ela machucou, ou às vezes ela vai receber um afeto, um olhar carinhoso, só quando ela tá no ápice do choro dela, significa que vocês precisam ressignificar essa relação de vocês, tá bom? A criança não vai ficar frustrada porque você tá acolhendo ela diante de uma dor, de um momento de sofrimento dela, tá? Tá. Então tá. Então,
voltando aqui, o que o choro pode significar? O choro pode significar tristeza, pode significar decepção, cansaço, raiva, mágoa, frustração, ciúmes. Isso tudo na gente também, tá? As crianças, elas podem manifestar tudo isso, né? Ciúmes, mágoa, decepção, frustração, tristeza, de forma diferente. Crianças se expressam de forma diferente. Tem aquelas muito sensíveis, que choram por tudo, são perceptíveis a qualquer parte do campo emocional do ambiente. E tem aquelas crianças que caiu aqui, levantou, boa, continua a vida. As crianças se manifestam diferentes, né? E mesmo diante de situações semelhantes, né? Até mesmo gêmeos, tá, gente? Que eu vi uma pergunta de uma mãe também pra mim em relação a isso. A gente tem que tentar também não... tentar separar, né? São seres diferentes que têm muitas contingências, não é só a contingência genética ou o amor da mãe, né? São muitos fatores que fazem com que a criança seja diferente uma da outra. Tem criança mais sensível e tem criança mais de boa, good vibes lá, tá bom? E um outro ponto relevante que a gente precisa entender também é que às vezes a criança absorve... Ah, legal, tia Coinha, legal. Às vezes as crianças também absorvem o nosso campo emocional. A criança, até os 2 anos, está completamente envolvida no nosso campo emocional, mas depois disso também até os 7 anos de idade, sabe? Então, olhar um pouquinho para como que a gente está sentindo e como que a gente está chegando na nossa casa, né? Porque, por exemplo, esses dias que eu tô fazendo aqui muitas lives, que eu tô muito empenhada com muitas questões do trabalho, tô preocupada, tô envolvida com outras coisas, o João tem sentido. Então eu posso vir, estar inteira, estar presente, estar rindo, estar brincando e mesmo assim ele tem se demonstrado um pouco choroso, inseguro. Por quê? Porque ele capta tudo que está envolvido no campo emocional. Às vezes a gente não precisa dizer isso, ele já sente. Mas aí, quando a gente nomeia, olha, mamãe, tá muito atarefada, eu tô tendo tanta de coisa para fazer no trabalho, mas é muito legal por causa disso. O meu trabalho é muito relevante por causa disso. Por isso eu tô dando menos atenção. Mas no final de semana, tal dia, a gente vai ficar junto, né? Então, colocar legenda, inclusive nas nossas preocupações, nos nossos medos, é importante para a criança se estabilizar, tá? Então, a criança também, ela pode tá muito cansada. O choro do João vem também, geralmente, eu acho que em muitas casas, né? No final do dia, quando a criança tá muito cansada, né? Então, o João vai fazer 3 anos, é muito comum o choro dele aparecer no final do dia. E aí, a nossa reação é dizer, filho, você precisa de um banhozinho para relaxar. Eu tô vendo que o seu corpinho tá muito cansado. E ele grita, ele chora com esse intuito mesmo. Inclusive, uma coisa sobre o grito que eu queria dizer o seguinte. Primeira coisa é que o grito, quando a criança é muito pequena, ela não aprendeu ainda a falar, ela também está aprendendo sobre o tom de voz, sobre o volume da sua voz. Então é muito comum ela testar a própria voz, né? Então ela fala alto, ela fala baixinho, ela grita. Então isso é muito comum na criança. Então é interessante a gente mostrar para ela que sim, ela pode, a gente tem que dar um espaço para ela experimentar essa voz dela que ela está em construção, né? Mas delimitar, olha, quando a gente tiver com o céu na nossa cabeça, você pode experimentar a sua voz, pode falar alto, pode falar baixo. Agora, quando a gente tiver com o teto aqui dentro de casa, a gente vai falar baixinho. Porque senão vira uma casa cheia de grito, o menino só fala gritando. Por isso mesmo, porque ele está aprendendo a reconhecer os tons e volumes da própria voz, tá? E isso tudo com instruções curtas, né, gente? Sem delongas. Mas voltando à frustração e ao choro e ao grito, como reflexo desse choro, a gente perde muito tempo tentando controlar esse choro,
né? Ao invés de tentar dar um espaço para ela, um espaço seguro para ela se expressar. Então, aqui o ponto-chave em relação ao choro da criança, ou quando a criança está se sentindo muito frustrada, ou durante um episódio de birra, é a corregulação. Porque as funções cerebrais da criança ainda estão em desenvolvimento. Ela vai aprender a se regular sozinha lá bem na adolescência, ainda está em desenvolvimento, 21 anos, isso aí conclui, ela aprende a se regular sozinha. Você vê, é velho, né? E aí, até lá, a gente tem que ensinar para a criança como que ela se regula. Mas isso por meio da modelagem do nosso próprio corpo. Se a criança, você acha, inclusive, que a criança vai se regular sozinha com o grito da mãe? Para de gritar agora. Não, talvez ela vai engolir o choro dela, ela vai engolir o grito dela por medo de perder o amor da mãe de repente, ou por medo de ser agredida, mas dificilmente vai ser uma regulagem natural, né? Então, ela vai se regular por meio do comportamento calmo e tranquilo dos pais. Se essa criança está chorando, por exemplo, por dor, porque ela caiu, ou por cansaço, ou por frustração mesmo, os pais tranquilamente, calmo, vão mostrar para ela como que ela pode se regular, como que ela pode acalmar também. Primeira coisa, acolhendo essa criança, né? Acolhendo esse choro, né? Dando espaço para esse choro, né? Estando presente, mesmo que em silêncio, tá? E depois nomeando o que essa criança está sentindo. Igual eu falei, né, filho? Eu tô vendo que você tá muito cansado. A gente precisa de um banhozinho para relaxar. E isso, a partir daí, ela vai começar a reconhecer que ela tá chorando, isso que ela tá vivendo, isso que o corpo dela tá dizendo para ela, chama cansaço. Porque você tá nomeando isso para ela, você tá nomeando o que ela tá sentindo, né? Então, quando a criança, por exemplo, tá gritando, com raiva, frustrada, e você diz, eu estou percebendo que você parece frustrada, você parece com raiva, é por isso que você está reagindo dessa forma. Você parece com raiva porque o seu priminho quis o brinquedinho que tava com você. Mas isso daí chama raiva. E aí a criança entende que em um outro momento, não no dia seguinte, mas através de uma construção, em um outro momento, quando ela começar a notar aquilo ali no corpo dela, opa, eu já senti isso antes, minha mãe disse que é raiva, eu tô com raiva, e como que minha mãe modelou isso pra eu? Como que eu deveria reagir mesmo? De repente é uma respiração. Mas é interessante aqui a gente também perguntar para a criança o que a gente poderia fazer para ajudá-la a se sentir melhor. Porque às vezes a gente fala, respira, filho, respira, vai, 1, 2, 3, 4, conta até 10. Só que às vezes, na verdade, ela tá com muita raiva, ela quer bater no priminho. E às vezes a gente pode entender isso, que ela não vai se regular através da respiração, que não é a forma como eu me regulo, por exemplo, ela vai regular do jeito dela, que é, sei lá, batendo na almofada, né? Aqui no seu priminho você não pode bater, mas você pode bater aqui nessa almofada. Então, assim, tentar não dizer para a criança o que fazer também, nesse sentido, mas respeitar quem ela é, como ela lida com as próprias emoções. Mas é interessante contar essa historinha para ela, sobre o que ela acabou de viver, narrando para ela o que ela acabou de viver, né? Então é isso. Entendendo também, gente, que eu acho que eu já até citei aqui, que isso não significa que a gente vai permitir o mau comportamento da criança, né? Ok, você tá frustrado, você queria brincar com aquele brinquedo, o colega tá brincando, mas não vale machucar o corpo de ninguém machuca o corpo de ninguém,
tá? Então, a gente tem que delimitar os limites também, né? Ela pode se expressar, pode, mas dentro de certo limite. Ela vai expressar todo o sentimento dela, dentro de certo limite, sem machucar o corpo do outro, respeitando o espaço do outro, né? Aí ela aprende, inclusive, até onde ela pode ir, onde que começa o espaço do outro, né? Isso é corregulação. Os pais estarem presentes e atentos para ajudarem a criança a lidar com as próprias emoções. Isso é a alfabetização emocional. Então é isso, gente.